Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem. Gostei dessa do samaritano. Puxa, eu confesso que eu não esperava por essa resposta. Eu achei sensacional essa resposta sobre... O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. E também de paz. O programa Visão Espírita continua a agradável e esclarecedora conversa sobre o tema preconceito. Nosso convidado, Saulo César Ribeiro da Silva, escritor, organizador literário, palestrante, conferencista, comunicador espírita, dinâmico trabalho nas redes sociais em várias frentes, trazendo a luz do Evangelho para todos os corações. Saulo César, seja bem-vindo ao programa Visão Espírita. André, muito obrigado pela oportunidade de retornar aqui a esse programa, que tem feito uma divulgação tão importante da doutrina espírita, do Evangelho do Cristo, e que coloca essa mensagem consoladora da doutrina à disposição das pessoas com seriedade, com compromisso com as bases doutrinárias, e sempre para mim é uma honra e uma alegria estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz da gente poder dar continuidade a essa temática. Te agradecemos, sabemos da agenda sua, como ela é corrida. Obrigado por você estar aqui. Nós conversávamos sobre preconceito no programa anterior, falamos de reencarnação, de bases históricas, né? Você foi feliz, eu vou pedir até que você repita a frase, qual é a raiz e a origem do preconceito. E nós vamos entrar agora, como tratar esta situação, né? Que aspectos éticos, no seu entender, à luz do Evangelho, que devemos cultivar para fortalecer o respeito mútuo? Excelente pergunta, viu, André? E como a gente disse no último programa, o preconceito é esse filho de um casal complicado que é o orgulho com a ignorância. E quando nós pensamos nessa origem, a gente precisa lutar muito fortemente para que o preconceito não ganhe espaço nas nossas vidas, na nossa atuação no mundo. E para isso, existem dois elementos que combatem a origem. Que quando a gente fala de orgulho, nós precisamos buscar a humildade como valor essencial, a igualdade como valor essencial. Porque quando nós cultivamos a humildade legítima, quando nós cultivamos a igualdade legítima, nós afastamos esse orgulho. Porque o problema do orgulho, eu queria aproveitar um pouquinho, porque as pessoas não podem confundir orgulho com autoestima, com autovalorização. Orgulho não tem nada a ver com aquilo que você sente em relação ao que você dá conta de fazer, o que você é capaz de realizar. O orgulho surge quando você se considera melhor do que o outro. Aí é um problema. Porque nós temos virtudes, nós temos qualidades, a gente não é ingênuo. Você não vai pegar um neurocirurgião que estudou 15 anos, que tem 20 anos de prática, e dizer que ele é igualzinho um aluno que entrou na faculdade agora. Não é. Mas isso não significa que ele, como ser humano, é melhor do que o aluno. Significa que ele teve mais tempo, mais experiência, isso merece o respeito, a consideração, aproveitar isso, mas não significa que, na essência, ele é um ser humano melhor do que o aluno. Então, nós não podemos confundir isso. O orgulho é quando você se compara com o outro. Só surge orgulho quando tem o outro na equação. Então, sempre que eu coloco o outro e acho que eu sou melhor do que o outro, surge orgulho. O antídoto para isso é a humildade
é a igualdade. E quando a gente fala da ignorância como a mãe do preconceito, nesse casal complicado, a gente deve buscar estudar, deve buscar aprender, porque muitas vezes o preconceito surge da ignorância, inclusive da gente ficar restrito a determinados grupos de WhatsApp, grupos de informação. A gente só recebe aquele tipo de informação de pessoas que pensam de uma determinada forma. A gente tem muito respeito pela forma como as pessoas pensam. Mas às vezes as pessoas se cristalizam numa forma de pensar e buscam outras pessoas que estão também cristalizadas naquela forma de pensar. E aí não aprendem nada. Prova disso, por exemplo, quando, só para citar um fato histórico curioso, quando as pessoas que descobriram, entre aspas, a América, chegaram aqui, Colombo, e começaram a enxergar aquelas pessoas, os indígenas, que caminhavam nus, existia um preconceito muito grande. E o preconceito se justificava, eles tentaram até trazer numa grande universidade uma razão bíblica, porque se o ser humano tinha o pecado original e por isso ele tinha vergonha de andar nu, de duas uma. Ou aquele povo não tinha participado desse pecado, já tinha superado ele, era, portanto, melhor do que os europeus, ou então eram inferiores, não eram seres humanos. Então você vê como é que a ignorância pode produzir verdadeiros espetáculos, que a gente olha para isso hoje e fala assim, poxa, como é que alguém pensava assim? Mas o fato é que isso já chegou a ser cogitado dentro de universidades na Europa. E por essa razão a gente deve buscar sempre aprender. E não existe aprendizado sem a gente se abrir para a diversidade, se abrir para o que é diferente, porque a gente não conhece. Então são esses três antídotos: a humildade, a igualdade e a busca do aprendizado, a busca do crescimento, da informação, o que pede com que a gente se relacione com o que é diferente, sair da nossa zona de conforto. Sabe, César, nós estamos numa sociedade que atravessa um momento de superficialidade muito grande. E a inteligência, né, artificial, ela, de alguma maneira, incentiva esse aproximar dos iguais, né? Ela automaticamente vai fazendo com que, por não sei por qual razão, eu não tenho conhecimento tecnológico, mas ela vai aproximando os iguais. E as diferenças existem de várias maneiras e elas são uma realidade clara para que todos pensamos. O que será que leva as pessoas, mesmo sabendo da humildade, mesmo sabendo disso, se acharem mais ou menos que as outras? Se achar no direito ou na condição de se colocar como mais ou como menos, e aí estabelecer uma relação conflituosa, preocupante e eu diria que preconceituosa e nas mais variadas interpretações que se possa ter. André, muito importante a sua observação. E eu queria até voltar um pouquinho na questão das redes sociais, e para a gente poder entender isso, a gente se precaver. Porque a rede social ela tem um interesse: concentrar a sua atenção. Ela quer que você fique ali atento ao que ela está passando para poder fazer anúncio. Na nossa época, né, André, era Globo, SBT, Bandeirantes, TV Tupi, só tinha isso. Hoje as pessoas já nem fazem tantos anúncios na televisão, a TV aberta ela tem diminuído de importância, ainda existe, mas as pessoas têm uma atenção muito maior nesse aparelhinho aqui que a gente carrega no bolso. E os algoritmos, eles seguem uma regra que é, se a pessoa gosta de tal coisa, vamos entregar mais dessa coisa para manter a atenção dela. Então a gente precisa ser ativo em relação às redes sociais e não deixar que elas nos dominem. A rede social é extraordinária, nós estamos aqui, as pessoas estão nos assistindo aqui pelas redes sociais, a gente pode interagir, pode conhecer pessoas, então, é maravilhoso. Só que nós precisamos ter maturidade para lidar com essa ferramenta. E, diante disso, quando a gente começa a entender essa dinâmica das redes sociais, aí a gente começa a compreender que o crescimento, o progresso, o desenvolvimento do ser humano é algo lento. Eu sou da geração que sabia o que a expressão cair a ficha significava. Quando você colocava a ficha lá no orelhão. Eu sou da geração que pegou... Você, jovens...
Então, a gente olha para essa realidade, às vezes a gente perde essa noção do progresso. E o preconceito, ele tem essa origem na pessoa ela olhar de maneira superficial para o outro. Ela olha o comportamento, ela olha uma parte da vida, ela olha um aspecto, e ela, como ela tem valores, como ela tem informações que são limitados, ela faz um julgamento muito rápido. É por isso que Jesus deu aquele conselho, né? Não julgueis para não ser julgados. Porque da mesma forma que a gente pode equivocadamente julgar uma pessoa, nós podemos sim equivocadamente ser julgados. Se alguém tivesse a oportunidade, né, André, de pegar um dia que a gente acorda com o pé esquerdo, que a gente não está muito bem em casa, né, olhar aqui e falar assim, poxa, mas o Saulo, né, perdendo as estribeiras, a gente é ser humano. Nós estamos aqui para aprender. Raríssimos espíritos puros vieram para o nosso planeta. Eu não me incluo entre eles. Então, às vezes você tira uma às vezes você tira uma foto do comportamento da pessoa e esquece que ela é muito mais do que isso. E por isso que eu acho que a doutrina espírita ela tem um papel muito importante no combate ao preconceito. Porque ela nos mostra exatamente isso. A limitação da nossa visão em relação ao outro e o quanto, na essência, nós somos iguais. Nem em relação aos nossos filhos, né? Não sei se foi só os meus, mas os meus nenhum veio com manual de instrução, currículo reencarnatório, nada disso. Né? A gente não sabe. Então, como a gente julgar o outro? O que acontece é que muitas vezes a gente é acometido por um acesso de arrogância, de achar que nós sabemos o que não sabemos, que nós entendemos o que nós não entendemos. E talvez por isso Sócrates foi considerado realmente o homem mais sábio, não porque ele soubesse de muita coisa, mas porque ele tinha consciência daquilo que ele ignorava, daquilo que ele não sabia. Então valeria a pena a gente voltar a esse conselho do grande filósofo que foi considerado o homem mais sábio porque tinha consciência daquilo que ele não sabia. Todas as vezes que a gente começa a ter excesso de certeza, a gente começa a flertar com uma simplificação da realidade que pode caminhar na direção do preconceito. Nós estamos aqui num programa espírita, né? Somos um programa que tem fundamento moral, ético, baseado no Evangelho. Somos uma religião, levamos essa mensagem, temos aspecto filosófico, científico, moral. Mas eu vou trazer um assunto para a gente pensar junto e gostaria de te ouvir sobre isso. Todos sabemos das limitações do preconceito e dos problemas que ele gera. Como é cabível, ou é aceitável, ou existe preconceito entre religiões? Como explicar isto? Isso é desafiador. Né? É como a gente pensar como existe conflito entre religiões, sendo que os religiosos deviam ser os primeiros a dar o exemplo da fraternidade, da união. Muito embora isso exista, eu acho que a gente também não pode ser preconceituoso e generalizar. Existem pessoas que estão dispostas ao diálogo, que promovem essa aproximação. Eu tenho amigos que têm freiras, padres, pastores evangélicos. Eu acho o Papa Francisco uma criatura iluminada, né? Alguém assim que veio realmente para contribuir com as pessoas. O que acontece é que, aquilo que eu comentei, quando a gente começa a ter muita certeza e a gente começa a definir a vida por regras e não por princípios, a gente começa a acreditar que essas regras sendo estabelecidas, elas são a verdade. E eu não queria desanimar ninguém, não, viu? Seria mais simples se fosse assim, um checklist, você faz isso e isso, e está tudo certo, tal. Mas o mundo não é feito por regras, mas por princípios. E os princípios se aplicam de uma maneira mais ou menos adequada em determinadas situações. E Jesus endereçou isso quando ele disse assim: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. É o ser humano que constrói as regras que se ajustam a determinada situação. E quando essas regras não se ajustam, a gente deve abandoná-las. Mas existe muito apego a essas verdades.
por duas razões principais. A primeira delas é a insegurança. A insegurança de, poxa, mas se não for do meu jeito, será que eu não estou agindo errado? Se a outra religião tiver certo, como é que eu fico com a minha? Então, há essa insegurança, esse medo. E a gente deve se lembrar que, na minha opinião, as religiões são como faces de uma mesma montanha. Todas as faces apontam para o cume. Algumas são mais íngremes, outras têm mais árvores, algumas mais pedras, mas todas elas apontam para o cume. Se a pessoa seguir a religião dela, a religião cumprir o papel fundamental de torná-la uma pessoa melhor, está valendo, está ótimo. Ela vai alcançar um crescimento espiritual. Só que as pessoas às vezes têm medo disso. Têm medo de a sua verdade, a sua regra não ser a verdade, a regra, e ela se sentir excluída do paraíso. E a gente deve tranquilizar as pessoas de que Deus é magnânimo, Deus é infinito, então tem espaço para todo mundo, desde que nós estejamos conectados com o bem, com o amor, com a paz. Então essa é uma das razões. A outra razão, e aí nós não podemos ser ingênuos, é que muitas vezes existem interesses em grupos religiosos de manter a ignorância, de manter o sectarismo, de manter o distanciamento, porque isso são elementos de manipulação das pessoas. Uma pessoa que ela é menos esclarecida, ela é muito mais fácil de ser manipulada. Uma pessoa que se considera diferente das outras, é muito mais fácil dela ser levada a tomar determinadas posturas. Então, existem interesses humanos também que interferem no processo de preconceito, de conflito entre as religiões. Agora, eu acho que a gente já melhorou muito, porque pelo menos a gente já não está no mundo católico, por exemplo, para pegar apenas um exemplo, né? Os católicos e os protestantes promoveram a noite de São Bartolomeu. Eram guerras assim de mortes de milhares de pessoas. A gente já não tem isso mais. E hoje a gente já tem o espaço para poder se aproximar. Basta que a gente procure. Eu acho que existem muitas pessoas boas fazendo um trabalho excelente em todas as religiões, e quando a gente quer se conectar com as pessoas certas, a gente vai encontrar, graças às redes sociais também. Eu acho que as redes sociais tiveram um papel muito importante em diminuir o preconceito em relação à doutrina espírita. Na época da pandemia, muitas pessoas que não tinham coragem de entrar numa casa espírita puderam ver que não tem nada de diferente, né? A gente não tem nada, a gente busca aprender o Evangelho, busca aprender as lições do Cristo, da mesma forma que todas as outras religiões, com os princípios que, na maioria das vezes, a gente compactua com elas, a gente tem os mesmos princípios de imortalidade, Deus, sobrevivência da alma, mas a gente traz a reencarnação e a comunicabilidade como elementos adicionais. Mas isso não nos torna um bicho exótico no campo das religiões. Então, acho que principalmente isso, as pessoas se sentem inseguras em relação ao outro e existem interesses particulares que muitas vezes levam a essa postura preconceituosa. Quando a religião deixa de ser meio e passa a ser fim, as coisas ficam mais complexas e complicadas, né? Exato. Quando os religiosos deixam de ser o exemplo vivo da bondade, do entendimento. Por falar em livros considerados básicos que fundamentam as religiões, né, principalmente que fundamentam o cristianismo, é possível apresentar dentro desses livros explicações, esclarecimentos e mensagens que tiram a névoa sobre o preconceito, dando uma luz de bondade, uma luz de esclarecimento. Temos mensagens a ele que passam, às vezes, desapercebidas, até de quem lê, de quem pesquisa? Olha, André, é muito interessante essa pergunta, porque quando a gente olha para os livros sagrados, eu vou me ater aqui à Bíblia, mas poderia citar o Alcorão também, o livro tibetano dos mortos. Né? Nós não podemos ignorar uma coisa que Kardec colocou, que todos esses livros eles têm duas partes. Ele tem um conteúdo moral, que é atemporal, e ele tem um conteúdo histórico, que ele reflete as condições da sociedade daquela época.
Como é que alguém naquela época ia escrever sobre a sociedade de hoje, que a gente tem internet, celular, água encanada, energia, avião, helicóptero? Impossível. Então vai refletir as condições daquela época. Então, quando a gente se aproximar desses textos, nós precisamos entender que eles têm essas duas dimensões. Na sua essência, as lições contra o preconceito estão presentes em todos os textos sagrados. E qualquer um que se debruce de maneira mais séria sobre eles vai entender isso. Vai entender como os povos se relacionam. E o maior exemplo de todos é a vida do Cristo. A maneira como Jesus viveu, a maneira como ele interagiu com as outras pessoas é extraordinária. Então nós temos ali esse princípio de igualdade, esse princípio de fraternidade que estão estabelecidos. Eu vou me permitir explicar alguma coisa para as pessoas que às vezes se aproximam da Bíblia, elas leem aqueles conflitos. Existe uma forma de você entender, principalmente o Antigo Testamento, que ajuda muito a gente compreender esses mecanismos, que são os grandes arcos temáticos. O Antigo Testamento ele sempre fecha esses arcos temáticos, que é um determinado acontecimento numa passagem, ele vai se conectar com outra lá na frente. Vou dar só um exemplo para ficar claro, bem rapidinho. O livro do Êxodo começa com o quê? Com a morte dos filhos dos hebreus. Os hebreus haviam se multiplicado em grande número ali no Egito, e o faraó determina que as crianças sejam mortas. Por isso, Moisés é colocado num cesto, quando bebê, e resgatado pela filha do faraó. Mais tarde, o que acontece? Os primogênitos dos egípcios acabam sofrendo aquela última das 10 pragas. Podia ter desistido na 5ª praga, não precisava ter esperado chegar lá. Mas o faraó ficou com a cabeça dura e aí chegou até o limite do fechamento desse grande arco temático. Então, quando a gente estiver lendo uma passagem, lembremos que essa passagem ela reflete uma foto. E mesmo nessas fotos nós vamos encontrar pessoas, por exemplo, que não eram judeus, mulheres que fazem parte, prostitutas, tem isso lá, que deram sequência, é mencionado ali na Bíblia. Então, é importante a gente ler com esses olhos. Existem questões históricas, que a gente precisa entender os arcos temáticos, e existem princípios em todos eles. E o maior princípio de todos está no Gênesis, na criação. Deus criou o homem, o ser humano, à sua imagem e semelhança. A partir daí, o resto é interpretação nossa. E como nós somos criativos para interpretar, né? Nós somos, né, inspirados pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, né? Pela nossa ignorância, né? César, nós estamos chegando ao término desse programa Visão Espírita e eu tenho uma questão ainda para colocar para você que eu gostaria de ouvir. Que mensagem, que passagem, que parábola, que citação de Jesus você traria para nós para fazer luz, para dissipar a treva do preconceito? Olha, existem muitas. Jesus interagiu com a mulher cirofenícia, ele interagiu com os romanos, ele foi na casa de Zaqueu, que era um coletor de impostos. Ele tinha um coletor de impostos, que era Mateus, no seu ciclo de apóstolo. Ou seja, Jesus abraçou a todos. Mas, sem dúvida alguma, a parábola que Jesus mais endereça a questão do preconceito é a do bom samaritano. Essa é a parábola-chave para a gente entender. Porque o samaritano, ele era, dentro da cultura judaica, vítima de todos os preconceitos que a gente pode imaginar. Ele era alguém que fazia parte daquelas 10 tribos que haviam, na visão dos judeus, abandonado Deus, traído a promessa, e ele é o herói da parábola. Ele é o herói da parábola. Se a gente fosse atualizar a figura do samaritano, a gente teria que configurar nessa pessoa todos aqueles elementos que são objetos de preconceito na nossa atualidade, que era o contexto daquela época. Humberto de Campos ele escreve uma crônica muito bonita, que ele faz uma paráfrase da parábola do bom samaritano, e o título da crônica dele é O Bom Materialista. E ele escreve dessa forma. E aí ele faz uma paráfrase da parábola do bom samaritano.
Essa é a parábola-chave, aquela que realmente nos mostra que não é a condição, não é de onde você veio, não é para onde você vai, mas é o que você faz que te torna uma pessoa de bem e que nós não podemos julgar pelas aparências, porque muitas vezes é exatamente aquele que a gente acha que não vai fazer nada que se torna alguém importante para as nossas vidas e para as vidas de outras pessoas. César, eu vou te pedir, Saulo César, que você deixe uma mensagem te agradecendo por esses esclarecimentos, por fazer luz e nos ajudar a superar esse desafio social que assola todos nós, né? Que assola essa humanidade que somos em amadurecimento. Que você nos deixe uma mensagem e a nossa gratidão por participar desse tema tão sensível e tão bem explicado por você, preconceito, no nosso programa Visão Espírita. André, obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, reforçar de novo meu carinho, minha gratidão pelo programa, meu respeito pela forma como vocês têm levado a doutrina e convidar todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem, a buscar aprender um pouco mais sobre as lições do Cristo, a aprender um pouco mais sobre o que o nosso mestre nos deixou e compreender um pouco como a doutrina espírita, na sua feição de consolador, na sua feição de esclarecedora, pode nos ajudar a debelar definitivamente essa grande chaga na nossa sociedade, que é o preconceito, para que nós possamos, de fato, viver, deixar viver, para que a gente possa ser mais fraternos, para que a gente possa ser mais amorosos, e com isso a gente construir o reino dos céus na nossa sociedade. Que assim seja. Muito obrigado, Saulo César, muito obrigado à nossa amiga e ao nosso amigo telespectador pela presença fraterna, carinhosa. E vamos encerrando este programa sobre o preconceito, na esperança de que a paz esteja em todos os seus ambientes. E estará, se você estiver em paz e promover a paz. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem.